Olá, pessoal. Eu sou a professora Poliana e essa é a nossa aula de bases histológicas do tecido epitelial. É a parte 2. Bom, nós verificamos na aula passada 4 tipos básicos de tecido. Um tecido epitelial, que é o alvo de estudo dessa aula, um tecido conjuntivo relacionado com o preenchimento, um tecido muscular relacionado com a movimentação e um tecido nervoso associado com a transmissão de impulsos elétricos ou nervosos. Hoje, agora, nós vamos falar do tecido epitelial. E para começar a estudá-lo, nós temos que considerar a origem embrionária desse tecido. Primeiramente, o tecido epitelial, ele pode também ser tratado simplesmente como epitélio. Epitélio simples, epitélio estratificado e por aí vai. E nós verificamos que dentro dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma, endoderma, esse epitélio ele é capaz de originar células em diferentes locais. Através do folheto ectoderma, é possível ter as células da epiderme, que é a camada externa da sua pele. Através de células do mesoderma, que é o folheto médio, é possível originar células do pericárdio, que é uma lâmina serosa que recobre o coração e o protege, e do peritônio, que é uma lâmina serosa que recobre a cavidade abdominal. E através do endoderma, é possível também ter o revestimento interno das células intestinais. Isso porque esse epitélio ele é dividido em 2 tipos principais. Um epitélio que eu chamo de epitélio de revestimento, altamente associado à proteção do organismo, e um epitélio que eu chamo de epitélio glandular, que está mais vinculado com a secreção de substâncias, como, por exemplo, os hormônios liberados pelas glândulas. Bom, nessa figurinha aqui, representando o epitélio em rosa e o núcleo em amarelo, é possível observar que elas se encontram muito próximas umas das outras. Então, uma característica desse tecido é que ele é flexível, mas ele é formado por células justapostas. Elas estão bem próximas umas das outras, muito unidas. Isso é importante para a característica de proteção. E, além disso, observa-se que ela tem pouca substância cimetante. O que é isso? Que mantém elas unidas. Ou seja, pouca matriz extracelular entre si. Uma outra característica... antes disso, olha lá, a gente pode observar na pele, olha aqui o epitélio presente, várias camadinhas de células aqui. Enquanto nas camadas mais internas da pele, a derme e a hipoderme, elas vão ser formadas por um outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Outra função aqui, e característica do tecido epitelial é que ele reveste e protege a superfície do nosso corpo e também a cavidade de órgãos. Por exemplo, o endocárdio, que é a porção mais interna do coração, que vai ter contato, inclusive, com o sangue circulante, é constituído de epitélio. Além disso, a mucosa do estômago, ela também é constituída de epitélio, de tecido epitelial. E, além disso, esse tecido também ele vai ter uma característica muito importante de atuar como uma barreira mecânica contra patógenos. A gente sabe que se isso não fosse realizado, poderia ter problemas aí para a nossa sobrevivência. Então, ele é de extrema importância. Voltando para a nossa aula, então, a gente observa o quê? Que esse tecido, ele tem alta taxa mitótica. O que é isso? É uma célula que a gente considera lábil, tem alta capacidade de se multiplicar. Isso é importante para a regeneração do nosso epitélio. Também é uma célula que a gente considera um tecido que é tido como avascular.
Vamos observar essa figura aqui de baixo. Nós observamos aqui várias células do epitélio. Essas células aqui, inclusive, são colunares. Tá vendo que ela tem um formato retangular? Tem a presença de cílios. Os cílios vão fazer batimentos e são importantes para aquela questão de barreira mecânica. E aí nós observamos uma parte mais escura, que nós chamamos de membrana basal. E logo abaixo dela, essa parte azul, é um tecido conjuntivo. Então, a gente observa aqui a palavra capilar sanguíneo somente nessa parte azul, somente no tecido conjuntivo. Isso porque o tecido epitelial, o epitélio, ele é avascular, ele não possui vasos sanguíneos. É por isso que quando você faz cortezinhos no canto dos dedos ou no eponíqueo, que são as cutículas, você não sangra, porque esse tecido ele é avascular. Bom, se ele é avascular, como então vai ser a nutrição do epitélio? A passagem do oxigênio e dos nutrientes para o epitélio, ela se dá por difusão do tecido conjuntivo para o epitélio. Então, eles mantêm uma estreita relação. Aqui mostrando para vocês aonde a membrana basal fica, com mais detalhe. Você tem aqui na parte de cima da figurinha o epitélio, na parte de baixo o tecido conjuntivo e entre eles a membrana basal. Aqui eles deram um zoom, mas nós não vamos nos aprofundar agora nessas estruturas aqui da lâmina da membrana basal. O que vocês precisam saber? Que a membrana basal ela faz parte da matriz extracelular do tecido epitelial e ela ancora esse tecido. E, além disso, também ancora o tecido conjuntivo, sendo importante, inclusive, para a renovação de células ali local. Bom, como a gente viu, a origem embrionária do tecido epitelial e também as suas características, principais características, a gente chega, então, nas 4 funções principais que ele realiza. Revestimento interno e externo. Reveste toda a nossa pele aí através da epiderme. Internamente, ele está presente em vários órgãos, principalmente órgãos com cavidades, por exemplo, o coração, todo o tubo do sistema digestório, partes aí do sistema respiratório. Além disso, ele é importante para a absorção de moléculas. Isso é uma função que nós observamos bastante lá nas células do intestino, nas células do estômago. Também é importante para a secreção de substâncias. Tem-se o epitélio glandular, que vai liberar substâncias, hormônios. E também lá nas células do intestino você tem liberação de muco, assim como no sistema respiratório. E, por fim, ele age como uma barreira mecânica, constituindo aí um importante componente da resposta imunológica inata do organismo humano. Bom, o tecido epitelial ele é classificado de 2 formas. A primeira vai considerar a quantidade de camadas presentes nesse tecido. E a segunda vai considerar a morfologia, a forma, o formato que as células desse epitélio possuem. Então, vamos lá. Quanto ao número de camadas, esse epitélio pode ser simples, estratificado ou pseudoestratificado. O epitélio simples, ele vai possuir apenas uma camada de células. Já o epitélio estratificado, ele vai possuir várias camadas de células. Aqui, por exemplo, está mostrando 2. E o pseudoestratificado, o que acontece com ele? Como vocês podem observar nas duas figuras de cima, ele é um tecido muito bem organizado. Microscopicamente, quando a gente faz uma coloração usando, por exemplo, a hematoxilina e eosina, é possível observar sua estrutura bem definida. O que não acontece, por exemplo, no tecido conjuntivo. Mas eu tenho um tipo de epitélio aqui em que essa separação do citoplasma de cada célula e estrutura aqui, núcleo e membrana, ela é um pouquinho mais difícil de ser visualizada. Então, quando a pessoa observa, ela pensa que aquele tecido tem várias camadas. Mas ao analisar com mais detalhes, ela observa que, na verdade, ele se trata de uma única camada.
Então, é um tecido que falsamente dá a impressão de ser estratificado. Pseudo vem de falso, mas que, na verdade, ele possui uma única camada de células. Olha aqui uma figurinha mostrando um tecido pseudo-estratificado. Você consegue observar a membrana separando cada célula. E essa variação aqui, por exemplo, na altura do núcleo, dá a impressão, às vezes, de ter mais de uma camada. Mas ela não tem, ela é composta somente de uma única camada. Isso aqui, né, o que vai estabelecer? Se o epitélio é simples, se ele é estratificado, se é estratificado. É a relação com a função protetora. Se vocês se recordarem da figura lá mostrando a epiderme, derme e hipoderme, a epiderme possui várias camadas de epitélio, ou seja, é um epitélio estratificado. Isso é importante para a nossa proteção, renovação celular e etc. Lá no intestino, onde eu preciso absorver moléculas, não é interessante ter esse epitélio estratificado. Então, normalmente, o epitélio ele se dá de forma simples. Então, aqui, a relação de ter mais camadas está relacionada com a função de proteção. E sobre a forma, o que a gente pode fazer? O que a gente pode entender a respeito disso? 4 camadas. A primeira classificação quanto à forma do epitélio, ela diz respeito ao epitélio que eu chamo de escamoso ou pavimentoso. As células desse tipo de tecido, de epitélio, elas se apresentam de forma achatadas. Pensa aí na parede de uma cozinha ou de um banheiro com os azulejos, todos organizadinhos, cada um no seu lugar, de uma forma plana. É esse epitélio. O segundo tipo de epitélio, ele é tido como cúbico, porque as células dele parecem um dado. Elas são cúbicas, parece um cubo, então é o epitélio cúbico. O terceiro tipo de epitélio, ele pode ter 3 nomes diferentes: prismático, colunar ou cilíndrico. É o que esteve presente na maioria dos exemplos de figuras que eu utilizei nos slides anteriores. É aquela célula que ela vai ser alongada, dá a impressão de ser retangular. Tecido epitélio prismático, colunar ou cilíndrico. E ele pode também apresentar cílios, o que reforça a função de barreira mecânica para poder eliminar qualquer patógeno que tente atravessar e desorganizar aí a homeostase do corpo. Mas eu falei para vocês que eram 4 tipos de epitélio conforme a forma. Quem seria o quarto? O quarto é um tipo de epitélio que eu chamo de transição. Embora os epitélios escamoso, cúbico, colunar ou colunar ciliado possam ser simples ou estratificados, o epitélio de transição ele pode ser somente estratificado. As células dele elas têm um formato globoso, mas ele altera essa forma conforme se distende. O principal exemplo aqui é a bexiga. De acordo com que ela vai distendendo para poder comportar a urina, armazenar a urina que está sendo gerada, ela se distende. É o epitélio de transição. Está presente aonde? Lá na bexiga. E aqui, a forma que essa célula vai ter vai estar relacionada com a função de secreção. Por exemplo, o epitélio colunar apresenta umas células que a gente chama de células caliciformes lá no intestino. São elas as responsáveis por produzir o muco. E esse muco vai ser secretado pelo epitélio colunar ciliado. Então, quanto mais longo, mais ela consegue armazenar esse muco para depois jogá-lo aí no ambiente, tá? No lúmen, na luz do órgão. Bom, a gente viu que o epitélio é classificado quanto ao número de camadas e quanto à forma das suas células. Como é o jeito certo que eu tenho que eu tenho que considerar para poder dar um nome para o tecido? Qual é a forma correta? Como é realizada a nomenclatura de um tecido?
Bom, coloquei para vocês aqui duas figuras diferentes. Vamos primeiro tratar dessa figura do lado esquerdo. Como a gente pode observar aqui, em azul, na parte inferior aqui da tela, está representada a membrana basal. A partir da membrana basal, eu tenho uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas. Como que eu sei isso? Eu encontro o núcleo, com a cromatina aqui frouxa, né, no caso. Essa bolinha mais escura, está se corando, né, a coloração é mais escura. E a delimitação aqui no caso, a membrana delimitando o citoplasma dela. Então, aqui eu já sei que esse epitélio, ele tem várias camadas. De acordo com o que a gente viu, quando o epitélio tem várias camadas, ele é chamado de epitélio estratificado. E aí, quando a gente considera que a forma das células, o que eu observo? Que essas células, elas são achatadinhas e elas se organizam aí como um azulejo. Então, eu chamo esse epitélio de epitélio estratificado pavimentoso, escamoso ou plano. Então, vamos partir para a segunda figura, que ela é bem diferente. Aqui eu consigo observar em roxo a membrana basal. E toda essa estrutura aqui dando uma voltinha são as células do epitélio. Elas estão muito bem organizadas, inclusive os núcleos aqui ó, estão coincidindo à altura. E eu não consigo ver somente uma camada. Então, trata-se de um epitélio simples. E quanto à forma, eu observo que o citoplasma é muito maior do que o núcleo, a proporção. E que ela tem esse formato retangular. Então, aqui eu tenho um epitélio simples, colunar, ou um epitélio simples prismático, ou um epitélio simples cilíndrico. Quando a gente associa a quantidade de camadas com a forma das células, eu posso ter vários tipos de tecido epitelial. O epitélio simples cúbico vai originar aqui, por exemplo, tecidos tubulares, epitélio simples escamoso, simples prismático, pseudoestratificado, estratificado plano escamoso, estratificado plano escamoso queratinizado, não queratinizado, epitélio estratificado prismático, epitélio estratificado cúbico e o epitélio de transição. Bom, pessoal, essa foi a aula de tecido epitelial. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês daqui a pouco na próxima aula, que é a aula dos demais tecidos. Até lá!